Olá pessoal, sou Antônio Barbosa e vamos falar hoje de um assunto de extrema importância: a investigação e a comunicação do acidente de trabalho. Uma das primeiras coisas a entender é que a empresa precisa fazer a investigação e a comunicação de todo e qualquer acidente do trabalho acontecido com seus funcionários e colaboradores, não por vontade própria. Sim, é muito importante que ela tenha essa consciência, mas existe uma obrigação legal. A Lei 8.213/91, pode ser chamada de Lei do Acidente do Trabalho, impõe à empresa essa responsabilidade e essa obrigação. Então, todas as vezes que um acidente do trabalho acontece com algum colaborador da empresa e as devidas providências não são tomadas, a empresa inicialmente comete uma infração legal, ficando sujeita a penalidades civis na esfera da pessoa jurídica e criminais na esfera daquele encarregado, daquele supervisor imediato que não tomou as providências que precisariam ser tomadas. Vez por outra, encontro com líderes, com supervisores, com encarregados, que me dizem o seguinte: mas não é minha responsabilidade, a empresa tem um setor de segurança do trabalho para cuidar dessas situações. Não é bem assim. Há uma frase muito desgastada na área prevencionista, é um jargão, mas que aqui cabe muito bem frisá-la. Preste atenção. Não se pode separar a segurança do trabalho. Manter a integridade física, a segurança do ambiente é responsabilidade do encarregado, do líder, do supervisor. É dele a tarefa de fazer com que as solicitações do cliente sejam atendidas. E nessa solicitação, na nossa entrega, precisa conter uma equipe de trabalho segura e saudável. Entendido isso, entendido que é uma obrigação legal, para não falar dos aspectos morais e humanos da prestação de socorro e o atendimento a um trabalhador ou qualquer do povo que tenha sofrido um acidente, precisamos entender as responsabilidades legais que advêm sobre isso. Lembrando que na esfera legal existem os aspectos civis e criminais. Civilmente, a empresa poderá responder por uma negligência, por uma condição que levou a um acidente, por não ter prestado um socorro. Isso vai terminar num processo e numa indenização financeira para o acidentado ou seus familiares. Porém, a responsabilidade criminal vai advir em cima de quem, no primeiro momento, deveria ter prestado esse socorro. No caso, um líder, um encarregado, um supervisor. Vem a pergunta: então, como vamos fazer para atender esses requisitos legais? É preciso entender que os acidentes vão ser observados sob duas esferas. Aquelas que caracterizam um acidente típico: o trabalhador estava no local de trabalho, no horário de trabalho, exercendo uma atividade para a empresa. Nestes casos, precisamos fazer nós mesmos, encarregados, supervisores, líderes, a própria empresa vai providenciar a investigação do acidente, que nada mais é que o preenchimento de um relatório, onde vão ser solicitadas diversas informações. Cada informação daquela tem a sua importância, é de extrema relevância para a condução de futuros processos que possam acontecer, além de ser a primeira informação que vamos precisar para elaborar a comunicação de acidente do trabalho, a CAT. Aqui vale lembrar que a CAT precisa ser emitida nas primeiras 24 horas após a ocorrência do acidente. Deixar de cumprir esse prazo legal submete a empresa a pesadas e severas notificações e multas por conta da Previdência Social e do Ministério do Trabalho. Além, obviamente, de termos a cobrança do cliente onde o acidente ocorreu. Isso pode ser ainda mais prejudicial para a empresa, pois pode culminar, em última instância, na perda daquele contrato. A investigação, portanto, é feita no momento da ocorrência. Ela vai ser colaborada, vai ser construída pela conversa com pessoas que presenciaram, com a entrevista com o próprio trabalhador, com os seus colegas de equipe. Enfim, todas as informações do questionário serão preenchidas. Uma outra informação, outro documento que é imprescindível. Eu quero dizer que sem este documento não é possível emitir a CAT, e sem a CAT, como já foi dito, a empresa fica sujeita a severas penalidades. Esse documento que eu falo é o atestado médico. O atestado médico do primeiro atendimento.
O funcionário foi encaminhado para atendimento em uma UPA, em um hospital, em uma clínica, um posto de saúde próximo. Ele deve ser acompanhado por alguém da empresa e lá esse funcionário deve pedir um atestado médico. Esse atestado deve conter o código CID-10, o código CID da empresa, perdão, esse atestado deve conter o código CID da doença. Além disso, o nome e CRM do médico que o atendeu devem estar legíveis. Repetimos que, sem essa informação, não é possível realizar, elaborar, emitir a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Quando o acidente ocorrer fora do local do trabalho, além desses dois documentos, a investigação e atestado médico, será necessário um boletim de ocorrências. Além do boletim de ocorrências, quando o SAMU for envolvido, devemos receber também uma cópia da ficha de esclarecimento do SAMU. E, por fim, uma ficha uma ficha de atendimento emitida pelo hospital, que pode ser substituída pelo atestado, o primeiro atestado médico que for emitido para aquele trabalhador, onde vamos tirar as informações do CID, o nome do médico e seu respectivo CRM. Agora nós entendemos por que a comunicação do acidente é tão importante. Por que é necessário fazer essa investigação? E entendemos também a necessidade de todos esses documentos. Fazer estas ações, implementar esses procedimentos, pode evitar o surgimento de problemas futuros. Deixar de fazê-los, deixar de cumpri-los, porém, deixa-nos numa dúvida. O que acontecerá na esfera legal com relação a esse acidente? Como a empresa poderá esclarecer eventuais solicitações do próprio cliente, do Poder Judiciário e ações fiscalizadoras? Tudo isso depende de você, encarregado, líder, supervisor. A pessoa que deverá prover essas informações e colocá-las à disposição do departamento pessoal e do departamento de segurança do trabalho da empresa.